Olá, me chamo Plínio Monteiro e nesta videoaula vou explicar o mix de comunicação digital, que basicamente representa o conjunto de mídias e de ferramentas online e mobile para fazer a interação com seu público e levar uma mensagem de dupla direção para alcançar o mercado. Quando nós falamos de marketing digital, muitas vezes a associação da ferramenta promocional do marketing acaba sendo ainda exacerbada. Isso significa que quando a gente pensa em marketing digital, muitas vezes a gente está pensando em como se faz um post na internet, como que você faz a comunicação. Mas, na verdade, o ambiente de marketing digital, onde as mídias digitais e as ferramentas digitais estão inseridas, elas vão muito além da comunicação, da mesma forma que o marketing é muito mais do que somente propaganda. Nesse caso, a presença virtual ela tem a ver com a tecnologia ser utilizada, a sua capacidade de analisar os resultados, você fazer buscas ou otimizar as buscas daqueles seus clientes, a criação de conteúdo e a pesquisa para entender tendências e padrões de consumo. Sendo assim, é muito limitante pensar o termo marketing digital como somente promoção e campanhas online. Por isso que, nessa videoaula, eu falarei explicitamente da mídia digital. Então, estou pegando somente um braço do marketing digital, que são as ferramentas de comunicação, não enfatizando todo o outro universo do marketing digital, que é muito mais amplo que simplesmente fazer propaganda online. E em qual contexto o marketing digital e a comunicação digital têm se tornado relevante e cada vez mais presente no contexto do marketing como um todo. Esse gráfico representa a distribuição dos gastos globais em propaganda entre os anos 2015 e 2020 por tipo de mídia. Como podemos observar, as mídias digitais têm sido cada vez mais procuradas pelas empresas para fazer investimentos de comunicação, enquanto outras mídias, como a televisão, como os jornais, as mídias externas, o rádio e revistas, têm diminuído a sua parcela de participação dentro dos orçamentos das empresas. E esse maior investimento é reflexo de uma tendência global, em que as pessoas gastam cada vez mais tempo em ferramentas e mídias digitais. Você pode ver que, em média, as pessoas gastam em cada dia 7 horas, eles ficam na internet, 2 horas e meia usando mídias sociais, assistindo televisão 3 horas e meia, assistindo, ouvindo música em serviço de streaming 1 hora e meia e usando videogames em torno de 1 hora e 14 minutos por dia. Então nós observamos que existe uma tendência à grande presença da internet e das mídias sociais no dia a dia das pessoas. Isso não é uma tendência global, que também se reflete no Brasil. Podemos observar aqui que nós gastamos em média 9 horas e meia na internet. Além disso, a gente gasta 3 horas e meia com as redes sociais, em média, por dia. E a média de tempo diário com TV, 3 horas e meia, e música em streaming, 1 hora e 20. Ou seja, nós estamos ainda mais inseridos nesse contexto digital do que a média mundial. Como vimos, as redes sociais têm um papel preponderante dentro dessa utilização pela população. E quais as redes sociais mais utilizadas? Temos aí o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, Instagram, Messenger, Twitter e lá na frente LinkedIn e Pinterest. Então podemos observar que cada vez mais essas redes sociais e outras que vão surgir vão ter um impacto na vida das pessoas. E isso traz reflexos para a atividade de comércio, a atividade de marketing online. Podemos ver que as atividades de e-commerce têm crescido fortemente nos últimos anos. E essa é uma tendência cada vez mais forte. Então, usando dados aí de 2019, podemos dizer que 89% das pessoas realizavam buscas online para um produto ou serviço.
90% visitaram uma loja online, 68% compraram um produto ou serviço online e, usando um laptop ou computador, somente 50%. A importância da mobilidade cada vez mais presente dentro do contexto de marketing. E, finalmente, o uso de produtos de aplicativos móveis, né, para você fazer as compras online. 45% fazendo compras por meio dessa ferramenta. Então, é bem interessante denotar que a presença digital tem se tornado cada vez mais forte no Brasil e no mundo. Neste contexto, a presença em mídias online é algo requerido para praticamente todas as empresas. Elas vão ter que ter uma presença online, querendo ou não. Mas é claro que essa presença em mídias online não apresenta somente vantagens, ela também tem seus pontos negativos. Entre as vantagens, podemos dizer o aumento de uso pela população pela internet e as redes sociais, o que torna as mídias online especialmente úteis para atingir esse público. Além disso, você consegue segmentar muito melhor o seu público. Você pode fazer uma campanha definindo localização, sexo, idade, interesses e uma série de outras variáveis para você atingir cada vez mais precisamente o seu público. Além disso, as mídias online tornam muito mais fácil o processo de rastreamento do seu cliente ao longo da sua jornada e também a medição de resultados por meio de diferentes analíticas que nós conseguimos no ambiente virtual. E, finalmente, também existem muitas opções. A variedade de mídias e de formas de gerar essa comunicação é bem ampla, permitindo uma comunicação sob medida para aquela necessidade da empresa. Dentre as desvantagens, nós podemos colocar que quando você vai para o ambiente online, a empresa perde muito o controle que ela tem sobre o processo de comunicação. Então, cada vez mais as pessoas vão poder ir lá e comentar alguma coisa positiva ou negativa, podem distorcer a imagem, gerar um buzz online e todo mundo começar a falar mal da sua empresa, por exemplo, ou alguém distorcer o que você está apresentando, né? Além disso, existe um risco da mídia online, é que se você olha só para online, como você consegue mensurar e você consegue rastrear facilmente, muitas vezes você vai achar que todo o resultado do seu marketing é do digital, porque você consegue mensurar. No entanto, é conhecido que as mídias tradicionais, elas têm um efeito para potencializar, inclusive, a interação online. Você vê um anúncio na televisão e pesquisa no seu celular. Então, com isso, você pode acabar superestimando o sucesso das mídias online e acabar deixando de lado seus investimentos que podem ser a base importante para gerar aquele engajamento e aquela interação online. Então tem que se tomar cuidado para não acreditar que somente a mídia online em si vai funcionar e em muitos setores pode ser que isso seja bastante arriscado. E, finalmente, online as pessoas também podem criar uma série de mecanismos para evitar sua comunicação. Os adblocks, por exemplo, né? Então, os inibidores de mídia, ou estratégias de inibição de mídia, por exemplo, você já sabe que vai ter propaganda no início do vídeo e aí você já coloca para rodar e já vai fazer outra coisa, depois você volta. Então, esse tipo de estratégia ela pode ser aplicada no ambiente online, o que reduz sua eficácia da mesma forma que pode ocorrer no ambiente físico, mas nesse caso você pode estar acreditando que a sua mídia está sendo extremamente efetiva, sendo que os consumidores também podem ter essas estratégias para reduzir sua eficácia. Considerando os prós e os contras, podemos dizer que as mídias online, no contexto atual, apresentam muitas vantagens e, sem dúvida, merecem atenção e destaque em qualquer mix de comunicação das empresas. As mídias online podem ser categorizadas em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o que a gente chama de mídia ganha. É aquele que aquela mídia, aquela comunicação, aquela mensagem que você ganha porque alguém fez aquilo de forma espontânea, sem você ter que pagar diretamente por aquela comunicação. Então, normalmente, elas são aquelas mídias, inclusive, que tem mais credibilidade, né? Quando alguém espontaneamente vai lá e faz um comentário positivo, ou faz uma matéria legal sobre você no seu blog, ou fala sobre você no story lá no Instagram. Então, essas características, elas acabam tornando a mídia ganha aquela que todo mundo gostaria de ter, né? Sem ter que pagar, você tem uma mídia que tem um grande impacto, ela atinge as pessoas
em seus círculos pessoais e ainda assim ela tem uma grande credibilidade. Você tem também a mídia própria, que são aqueles canais privados no ambiente virtual que são diretamente gerenciados pela empresa. Por exemplo, a sua página oficial numa rede social, ou a sua página na internet, um aplicativo que é da sua empresa, né, e os consumidores utilizam. Todos eles são formas que normalmente eles são a base para você partir para as demais formas de mídias online. Então ele é mais basal, você tem mais controle e também você consegue centralizar e gerenciar melhor as informações nesses canais. E temos também a mídia paga. Nesse caso, é como se fosse fazer a propaganda usando canais e marcas de terceiros para você divulgar sua marca. Você pode fazer um impulsionamento, por exemplo, no Google, né, nas buscas pagas. Você pode contratar uma celebridade. Você pode contratar uma campanha nas redes sociais, né, fazer um impulsionamento nas redes sociais como um todo. Então, diferentes formas de usar canais de terceiros que você irá pagar para alcançar o seu público. Neste universo, nós podemos usar esse diagrama para representar todo o ecossistema das mídias digitais. Nesse caso, os canais pagos, próprios e ganhos, eles visam alcançar diversos objetivos, como expandir seu público, atrair novos usuários, converter os usuários para níveis cada vez mais avançados no seu funil, ou mesmo nutrir a base do seu relacionamento, alcançando mais pessoas ou gerando prospects para interações futuras. Tudo isso tem que ser integrado por meio da estratégia de comunicação digital da empresa, que precisa estar alinhado ao conteúdo que se passa em diferentes canais e também ao uso de dados para entender padrões e gerar respostas adequadas. Nesse contexto, nós temos uma série de alternativas que podem ser utilizadas. Dentro da mídia paga, eu posso destacar a busca paga no Google, por exemplo, anúncios de display que aparecem nas páginas de terceiros, anúncios de mídia social, como no Facebook ou Instagram, o marketing de afiliados, onde você busca que pessoas promovam seu produto para gerar mais engajamento, ou marketing de influenciadores, que é o uso dos influenciadores digitais para promover o seu produto. No contexto da mídia própria, nós temos o nosso website como um fator extremamente importante, a nossa presença em diferentes redes sociais, né, os nossos canais próprios da marca em diferentes redes sociais, o uso do banco de dados da empresa ou de bancos de dados que podem ser nutridos para fazer o e-mail marketing. Nós temos ainda a construção de blogs, onde você pode passar notícias e temas para começar ali um relacionamento e começar a desenvolver o funil de marketing da sua empresa. E também podemos ter os próprios aplicativos que podem ser usados para gerar esse engajamento online. No contexto da mídia ganha, nós temos a busca orgânica, né? O termo Search Engine Optimization é a ideia de você criar mecanismos para que a sua página, o seu produto, apareça primeiro nas buscas, nos buscadores mais tradicionais. Além disso, você pode usar indicações, né? Então alguém pode indicar você online para um determinado produto ou serviço. As relações públicas online, que são formas das pessoas saberem do seu produto e fazerem uma divulgação espontânea dela no ambiente virtual. A divulgação ou a advocacia, né, a defesa dos funcionários, então usar os seus próprios funcionários para falar coisas positivas, postar imagens da empresa, mostrar como o produto é legal, isso gerar um impacto por meio dessas redes que já são grandes dos seus funcionários. E, de forma geral, trabalhar com o conteúdo gerado pelo usuário, né, criar incentivos e mecanismos para que mais pessoas se interessem a escrever comentários, fazer posts, utilizando o seu produto. Vamos ver um pouco dessas mídias digitais nos próximos slides. No contexto da busca paga e dos anúncios de display, eu tenho que apresentar duas ferramentas bastante importantes. O Google Ads, que é usado para você promover a sua marca, então você vai entrar lá, vai definir a sua campanha, o público-alvo, você vai ter remarketing, quanto você vai investir, quanto você está disposto a pagar por clique, e aí com isso você estará presente em diferentes ambientes virtuais, seja no buscador, ou mesmo no YouTube, ou mesmo em páginas de terceiros. E temos também o Google AdSense,
O Google AdSense, a ideia é você aderir enquanto o proprietário de uma página ou de um aplicativo, e você ganha pelos anúncios que aparecem, anúncios do Google que aparecem no seu aplicativo. Então a ideia é o Google AdSense é para quem produz o conteúdo e que deseja vender um espaço publicitário dentro das suas páginas. Então, dependendo do seu foco, se você é um anunciante, você vai no Google Ads. Se você é um produtor de conteúdo, o Google AdSense vai ser o mais interessante. Temos também, em praticamente todas as mídias sociais, ferramentas de impulsionamento das suas mensagens, das suas campanhas, ou mesmo de comunicações mais amplas. Então, cada mídia social, cada rede social, vai ter seu mecanismo próprio para fazer esse gerenciamento. Por exemplo, o Facebook tem um gerenciador de anúncios que você pode criar o anúncio, você vai definir o público-alvo também, os interesses, quais páginas eles curtiram, o que eles pesquisaram dentro da página e outras características diversas. Então, cada uma delas permite que você crie anúncios personalizados para atingir o seu público naquela rede social. Ainda no contexto da mídia paga, nós temos o marketing de afiliados. A ideia do marketing de afiliados é um produtor que vai lançar um produto, normalmente um infoproduto, um produto digital, como um curso online, um e-book, ou algumas sessões de acompanhamento, de coaching, por exemplo, em algum setor específico, e ele vai encontrar algumas pessoas que estão dispostas a divulgar esse produto. Se alguém comprar o produto com aquele token ou daquele link que foi criado por afiliado, né, que vai ser então rastreado pelo produtor, quem divulgou aquele produto vai acabar ganhando um percentual daquela venda, ele recebendo uma comissão. Existem várias ferramentas online que são focadas no marketing de afiliados. Por exemplo, o Hotmart é muito construído em cima dessa ideia de você ter afiliados para promover os infoprodutos que são colocados na plataforma. O marketing de influenciadores acaba tendo um grande impacto para gerar um engajamento e um alcance daquelas suas campanhas. E por que isso ocorre? Como nós podemos ver nessa tabela no canto superior direito, nós temos que as pessoas mais jovens, elas são muito mais influenciadas por que outras pessoas falam online do que pessoas mais velhas. Seja pessoas desconhecidas, né, os revisores desconhecidos, ou mesmo alguém da família. Isso significa que esses influenciadores digitais vão ter cada vez mais impacto sobre o quanto que as pessoas vão aceitar essas indicações e vão querer saber mais daquele produto. Então, existem muitas evidências demonstrando que normalmente essas postagens dos influenciadores, eles geram muito mais engajamento do que outros tipos de publicações, por exemplo, nos canais próprios da empresa. Então, por isso, cada vez mais empresas têm buscado celebridades, influenciadores digitais, para gerar esse tipo de buzz online, né? Gerar esse impacto nas mídias sociais. Qual que é a grande dificuldade que você tem, as dificuldades que você tem no marketing de influenciadores? Primeiro, estabelecer uma relação custo e benefício. Então, qual vai ser o resultado efetivo para o investimento que eu farei, dado quanto que ele está me cobrando para fazer aquele post patrocinado, por exemplo. Além disso, é difícil você escolher os canais e os influenciadores que têm aderência para o seu produto. Por exemplo, você vai fazer um produto business to business, você não vai pegar uma influenciadora que é de música popular, né? Você tem que pegar lá um canal específico, alguém que é reconhecido naquele setor, por exemplo, um economista famoso, alguém que é famoso tanto ou na academia ou no mercado, para fazer aquela sua campanha. E também tem uma outra dificuldade que são as questões legais, né? Então, você tem que falar que tem uma parceria paga, e isso pode gerar alguns problemas, inclusive, né? Por exemplo, mensagens, né? Você vai lá e faz uma live, por exemplo, e aí você faz alguma coisa que pode ser considerada ilegal e isso pode ter implicações para o próprio patrocinador. Nesse gráfico aqui, infográfico à direita, é um exemplo que eu tirei dessa página do Neil Patel, que é um grande profissional de marketing digital reconhecido mundialmente, onde ele mostra qual é o perfil dos usuários de cada rede para ajudar a gente a identificar onde que deveriam estar os influenciadores para um determinado tipo de produto que eu estou buscando promover. No contexto da mídia ganha, nós temos a busca orgânica,
em que o termo Search Engine Optimization ele acaba sendo o ponto de partida para você pensar formas de conquistar mais clientes de maneira espontânea através dos buscadores. No contexto da busca orgânica, né, de você otimizar essa busca orgânica, é muito importante você trabalhar sempre com palavras-chave naquele conteúdo que você está criando, nos seus vídeos, nos seus textos, e também uma estratégia adequada. Então, uma estratégia pensando qual que é o conteúdo que você está querendo, manter aderência entre aquele conteúdo, manter claro qual o foco daquele conteúdo, se é converter, se é atrair novas pessoas, se é levar pessoas para um outro canal. Utilizar sempre metadados, aqueles que ficam por trás daqueles dados da página, como uma forma de você incentivar, aumentar a sua presença nessa busca orgânica. Então, são importantes para que o Google, o algoritmo do Google ou de outros buscadores, reconheça a sua página como relevante e coloque você mais à frente em buscas espontâneas por palavras-chave no Google. O design também vai ajudar, não só a usabilidade, mas a aparência do site, um site que seja visual, fácil de ser mexido. Isso aumenta o page rank, né, o ranking da sua página nas buscas do Google. Usar links que façam referências a outras páginas, suas ou de terceiros. Então, usar esses backlinks para fazer esse tipo de projeção. Também a importância de saber a estrutura por trás das páginas, que normalmente são baseadas na linguagem HTML. Então, conhecer a linguagem, saber usar as tags, saber usar as marcações por trás, saber o funcionamento da construção de uma página HTML, ajuda você a ter um melhor posicionamento, porque ela fica mais legível para o buscador. E, de forma geral, a usabilidade do seu site. Seu site tem que responder rapidamente, ele não pode ficar travando, né? Ele não pode ter elementos que tornam difícil encontrar alguma coisa dentro do próprio site. Então, é importante que você crie um site que tenha usabilidade e todos esses elementos vão facilitar com que o ranking da sua página aumente nos buscadores como o Google. O marketing de recomendação também é uma ferramenta para impulsionar a divulgação espontânea do seu produto no ambiente virtual. Como funciona essa alternativa? Então, cria-se um programa de recomendação focado naqueles consumidores que tiveram experiências positivas com o seu produto. Esse programa ele vai criar algum benefício ou incentivo para quem fizer uma indicação. E com isso você gera uma corrente para ampliar o número de usuários. Por exemplo, quando você recebe uma campanha, se você indicar um determinado número de pessoas, você ganha um desconto. Ou se um determinado número de pessoas comprar aquele produto, você ganha algum brinde. Então, esse é um exemplo de um marketing que vai gerando essa cadeia de compra até a recompensa chegar ao cliente que iniciou esse processo. Então, esse marketing de recomendação, você pode fazer de diferentes formas, até a mais simples, né? Pedir para alguém marcar alguma coisa no ambiente virtual, marcar os colegas lá na rede social, até outras mais sofisticadas que usam programas de recompensas e programas de fidelidade. As relações públicas online também são uma forma de mídia ganha muito popular dentro do marketing online. Nesse caso, as mídias online elas acabam ampliando o impacto das relações públicas. Então, mais pessoas vão ter acesso à sua ideia, ao seu produto, ao seu serviço e vão começar a publicar comentários, posts, mensagens e criar mecanismos para que essa imagem seja mensurada, acompanhada e direcionada para um determinado fim, ela acaba sendo ainda mais complexo e abrangente no ambiente virtual. Nesse sentido, as relações públicas indo para o ambiente virtual são muito mais rápidas, impactam de maneira muito mais ampla diferentes canais de comunicação e também um público muito mais amplo, gerando um potencial de impacto que vai além daquela de uma relações públicas focada somente em mídias tradicionais. A defesa pelos funcionários também é uma forma de você tentar, sem ter um custo adicional, ter um apoio daqueles seus funcionários. Então, imagine que você tem uma empresa onde todo mundo gosta de trabalhar lá, todo mundo tem orgulho daquela empresa, e você cria incentivos para as pessoas comunicarem essa experiência. Então, esses incentivos que podem ser
desde sempre um feedback, uma liderança adequada, até mesmo retornos efetivos, né? Você tem algum programa de recompensa, onde as pessoas podem ganhar pontos e trocar, por exemplo, algum benefício como uma viagem ou um desconto. Todos esses fatores podem ser usados como uma forma dos seus próprios funcionários multiplicarem essa comunicação positiva no ambiente virtual. Se for uma empresa média ou grande, os próprios funcionários, cada um ali impactando 100, 200, 1000 pessoas, se você multiplicar pelo número de funcionários, esse impacto vai ser enorme. E quais são as vantagens dessa abordagem? Bom, quando as pessoas têm orgulho, isso acaba gerando um efeito positivo sobre a moral. Porque se a empresa é boa, trata bem seus funcionários, e as pessoas sentem isso, elas acabam vendo outros exemplos de comunicações de outros funcionários como algo que aumenta o seu orgulho. Então, isso melhora a moral da sua equipe. O custo também é mais baixo, basta que você tenha um bom relacionamento com seus funcionários, né? E você não precisaria ter que, por exemplo, contratar um influenciador digital ou vários influenciadores digitais para fazer essa defesa. Além disso, pelo fato de serem indicações pessoais que os funcionários farão para as suas redes, isso gera um alto engajamento, porque é autêntico, é espontâneo. Então, com isso, as pessoas se sentem muito mais convencidas, elas percebem que aquilo realmente parece algo mais genuíno, né? Isso gera esse efeito multiplicador, porque se você tem muitos funcionários defendendo e divulgando sua marca, esse efeito vai se ampliando muito mais do que você conseguiria contratando alguns influenciadores digitais, por exemplo. As desvantagens. Eu posso colocar o problema que você pode ter se alguém está falando bem e de repente desligado ou tem um problema com a empresa, isso pode gerar uma retaliação no ambiente virtual. Se ficar forçado demais a barra, se não ficar uma coisa espontânea, as pessoas vão perceber e aí eles vão ver que é algo forçado, que os funcionários realmente não acham que a empresa é aquilo que eles estão promovendo no ambiente virtual. E, além disso, dependendo de como isso é feito, pode gerar questões trabalhistas legais. Então, por exemplo, se você pode gerar, né, se você fizer esforçando demais a barra, pode ser uma questão relacionada a assédio moral, ou mesmo questões trabalhistas por acúmulo de funções, por exemplo. Então, muita cautela em como você desenvolve o programa para que não seja um tipo de ação que infringe a lei ou infringe os direitos dos trabalhadores. Outra forma de mídia ganha no ambiente virtual é o conteúdo gerado pelo usuário. Basicamente, são conteúdos diversos, né? As histórias que você posta com a marca, né? Tomando uma cerveja, fazendo uma viagem para um hotel, para uma região, e tudo isso é feito de maneira espontânea. E nesse caso, é importante que você trabalhe sempre pensando em criar experiências únicas, em que ele se sinta com vontade de promover aquele seu produto em suas próprias redes sociais. Também você pode criar mecanismos de incentivo, né? Então, por exemplo, você pode criar uma campanha onde você pede para a pessoa marcar com hashtag empresa. Então, esse é um exemplo. E, além disso, você pode também criar ações específicas para usuários que produzem conteúdo, né? Então, você tentar mandar mensagens para eles, trabalhar com relações públicas, de modo que eles tenham acesso ao seu produto e talvez se interessem a fazer uma divulgação por livre e espontânea vontade. Indo agora para a mídia própria, nós temos o uso do e-mail marketing, que é uma ferramenta muito popular para fazer um marketing direto no ambiente virtual. A ideia é você usar aqueles seus meios existentes e construídos durante suas campanhas para tentar lançar ofertas, tentando gerar normalmente uma resposta mais rápida por parte daquele seu público-alvo. Tem várias aplicações, por exemplo, no e-commerce, é muito comum para bens de consumo que uma tendência compra por impulso, né? Então você vai lá e compra uma bolsa, uma roupa, bebidas, por exemplo, com descontos. Então ele acaba tendo uma boa aceitabilidade. E no contexto business to business, ele é muito usado para você ir avançando o cliente no funil de vendas. Você começa com um conteúdo mais básico, aí depois que ele já teve o conteúdo mais básico, você, por meio de automação de marketing, você passa para e-mails que falam de conteúdos um pouco mais detalhados daquele produto, até você chegar num nível do seu funil onde você vai fazer um chamado para ação, né? O CTA, o Call to Action, para que ele faça, por exemplo, pedir uma proposta ou mesmo comprar aquele produto que você está oferecendo. Qual que é o problema que você pode ter?
Normalmente o e-mail marketing pode ficar excessivo e as pessoas começam a ignorar, então você perde o engajamento ao longo do tempo, especialmente se você usar ele de maneira muito agressiva. E também o problema de você, muitas vezes as pessoas querem importar uma lista, achar uma lista online e mandar esses e-mails. Isso diminui a relevância do seu e-mail para os servidores, que pode fazer que você caia, por exemplo, numa lista de spam, e aí seu e-mail marketing vai perder totalmente a relevância. Os websites, os sites na internet, acabam sendo um portal muito importante por agregar diferentes fontes de comunicação e de tratativa de elementos online. Então, a presença digital da empresa, o site tem que ser um ponto que conflui diferentes mídias e diferentes formas. Então, ela deve ser integrada às redes sociais, ao e-commerce, deve ter formas de pegar e ampliar a sua lista de e-mail marketing, gerar sua base de clientes, ter um bom SEO para atrair as pessoas para a sua marca. Tudo isso de maneira a centralizar diferentes plataformas digitais em um conteúdo pertencente à empresa. Nesse contexto, os websites eles oferecem um grande controle do ambiente. Então, a empresa vai definir o formato que ela quer, a estrutura. Isso permite uma grande liberdade de criação, de gestão desse processo. Por outro lado, os sites têm um menor impacto orgânico em comparação com outras mídias sociais. Por isso que é importante trabalhar o SEO e trabalhar as redes sociais para nutrir o seu site com visitas. Ainda na mídia própria, nós podemos ter a presença em diferentes mídias digitais. Mas você precisa ter presença digital em todas as redes sociais? Não. Você tem que identificar aquelas que vão ser mais adequadas para a sua empresa. Por exemplo, uma empresa que vende produtos educacionais, por exemplo, para executivos, possivelmente vai para o LinkedIn, vai ter uma grande presença lá. Já o Instagram é algo mais visual, algo mais para experiência. Então, para produtos de consumo, para produtos que são inerentemente experiências de consumo, ele acaba funcionando muito bem. Então, é importante você ter sua presença digital nas redes que você considera mais relevantes, tendo em vista essa aderência, e fazer uma boa gestão profissional e ativa dessas redes. Não é deixar ela solta, só a página. Não, você tem que divulgar o conteúdo, tem que criar conteúdo, tem que interagir com os usuários, tem que gerenciar com reclamações online, para que você consiga ter essa presença digital como uma forma de fomentar a sua marca. Os blogs, apesar deles terem caído um pouco de uso, eles ainda são presentes em diferentes setores. Então você pode ter um espaço para fazer comentários diários ou recorrentes para criar uma ideia de um histórico, de um diário, de uma interação com o seu público. E ele ainda é muito popular no contexto business to business. Por exemplo, a Rock Content, ela trabalha muito com blog, ela tem o seu blog próprio, que é muito efetivo para iniciar e fomentar, nutrir os seus contatos para depois desenvolver o relacionamento. Uma última alternativa de mídia própria é você usar aplicativos. Então você pode criar aplicativos que normalmente vão tentar um contato mais direto e interativo com o cliente por meio principalmente do mob, dos smartphones. Nesse caso, os aplicativos podem ter aplicações em diferentes contextos. Por exemplo, você pode ter um aplicativo para um negócio tradicional, que ele é inerentemente físico. Mas mesmo assim, você pode usar esse aplicativo como uma forma de conhecer melhor o seu cliente, de entregar melhores ofertas e, além disso, gerar incentivos para que ele vá na loja física, na loja tradicional e utilize o seu produto. Você pode ter aplicativos mais focados no e-commerce, para você gerar uma venda online, mesmo num negócio onde o cliente usualmente não vai até a marca. Então, por exemplo, lá uma cervejaria pode fazer seu aplicativo e aí você pode comprar, pode receber alguns descontos para fazer compra online lá, para gerar esse incentivo de compra no curto prazo e com isso basicamente vender os produtos. Então esse é o principal foco, gerar uma venda online diretamente no aplicativo. Você pode ter aplicativos relacionais, por exemplo, de uma TV a cabo, ou mesmo da sua empresa, do seu plano de saúde ou da sua empresa de telefonia, você tem um aplicativo que o objetivo é mais facilitar o relacionamento, pegar a segunda via de conta, pedir serviços, verificar se tem um problema, ou mesmo solicitar ou cancelar os serviços. Então, esses atos relacionais também geram um vínculo, tornando mais próximo a sua empresa do consumidor. E pode ter apps que são mais de engajamento.
por exemplo, um app da Nike para corredores. A ideia é você interagir com aquela experiência cotidiana do cliente, gerando engajamento, mesmo que o foco ali não seja vender mais, não seja gerar um relacionamento com a marca, né, fazer reclamações da marca, não é esse o foco. Mas ali você cria um mecanismo para que o cliente se engaje com aquela experiência e ao mesmo tempo associe esta à sua marca. Então, diferentes focos, seja o relacionamento, o engajamento ou a experiência do cliente, podem ser enfatizados por meio de aplicativos. Com isso, finalizamos essa aula sobre as mídias online e sua importância dentro do contexto de comunicação de marketing. Então é isso, até a próxima. Tchau!